Olá, eu sou Michael Ferreira, advogado previdenciarista. Você está no meu canal de educação previdenciária. O tema de hoje, o assunto de hoje é o tempo de contribuição. O que é tempo de contribuição? Em matéria previdenciária, tempo de contribuição é o período que vai entre a primeira contribuição que a pessoa faz para a Previdência Social até o momento em que ocorre o fato gerador do benefício que a pessoa busca. Explorando esse conceito aí, essa ideia aí, a gente já vai ter três importantes conexões aí para a gente entender o quadro geral disso aí, o tempo de contribuição. Primeiro, esse conceito conecta a gente com o aspecto previdenciário do subsistema. O que isso quer dizer? Quando eu falo subsistema, é um sistema que é parte de um sistema maior. Então, a Previdência é um subsistema da Seguridade. Dentro do sistema de seguridade, que é o sistema geral, você vai ter benefícios que são contributivos, mas você vai ter também um lado que é não contributivo, que é gratuito. Então, para que o que é contributivo, o tempo de contribuição, você tem que provar, ele exige, é requisito. Você tem que ter o tempo de contribuição, tem que provar ele. Mas isso não vai fazer prova aonde você tem o aspecto não contributivo, que existem benefícios que não dependem de contribuição. E aí o tempo de contribuição está fora disso aí, não tem nada a ver com isso aí. Vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo do principal desses benefícios, chamados não contributivos, ou chamados assistenciais, que não são previdenciários. Você não precisa ter sido previdente para você ter esses benefícios. O principal deles é o LOAS, eu vou deixar no vídeo para você ver aqui. Ok? Então o tempo de contribuição conecta a gente com isso. Conecta a gente também com algo que a gente chama de carência, que aqui no mundo da previdência, carência não é o que a gente vê nas canções de amor, nos filmes românticos, nas novelas, não, carência afetiva, não é isso não. Carência aqui é um número mínimo de contribuições. Cada benefício previdenciário tem um número mínimo de contribuições que você precisa ter para você conseguir obter aquele benefício. E o conceito nos conecta com o terceiro importante aspecto, conceito, né? Importante informação, que é a informação do que a gente chama de fato gerador. Todo benefício previdenciário tem o que a gente chama de fato gerador. O que é fato gerador, doutor Michael? Eu respondo. Fato gerador é um acontecimento no mundo real, no nosso mundo aqui, que desencadeia, que gera o direito àquele benefício. O que eu quero dizer? Você pode ter todos os requisitos para ter um benefício. Por exemplo, você pode ter o tempo de contribuição, a carência, tudo certinho. Mas se ainda não acontecer o fato gerador, o fato concreto na vida real, você não tem como mexer nisso aí. Você quer ver um exemplo? Você pode ter o tempo de contribuição todinho para você aposentar. Mas se você não tiver a idade mínima para as aposentadorias que exigem idade mínima, e depois de 2019, toda aposentadoria tem que ter uma idade mínima. Foi um presente que a reforma nos deu, né? Então você, sem esse evento no mundo real, sem a idade, você não tem como discutir a sua aposentadoria, mesmo tendo todo o tempo de contribuição. Tá legal? Então isso aí aproxima, gente. Outro exemplo, a incapacidade total e permanente do seu trabalho. Você não tem como discutir a aposentadoria por invalidez sem que no mundo concreto, no mundo real, você consiga provar essa incapacidade. Ok? Então isso aí já nos ajudou bastante. O tempo de contribuição aqui na vida das pessoas, ele expõe uma grande incoerência do sistema de seguridade, de previdência. Como eu disse, o sistema de previdência é um subsistema do sistema de seguridade e todos eles não são sistemas econômicos. Se você abrir a sua Constituição, a Previdência vai estar dentro do capítulo que trata da ordem social e não no capítulo que trata da ordem econômica, onde vai estar o mercado, as instituições financeiras, o sistema bancário, o sistema de juros, o Banco Central. Isso tudo está dentro da ordem econômica, que existe também na nossa carta, no regulamento do nosso país, porque o país é igual à sua casa, em termos de regulamentação. Na sua casa tem as normas aí. Você, sua esposa e seus filhos colocam as normas. Ok? Num condomínio você tem ali as regras do condomínio.
empresa você tem o estatuto da empresa e no país você tem um negócio que chama Constituição. Então, esse regulamento colocou a previdência, a seguridade dentro da parte social, fora da parte econômica. Mas hoje as pessoas querem uma mentira dita muitas vezes acaba virando uma verdade. É isso que acontece com essa questão da previdência. Recentemente já saiu nova matéria no Jornal Nacional aí falando o déficit está indicando um novo momento de reforma da previdência. A principal voz que estava falando lá, um ex-presidente do INSS, Dr. Rolim, um profissional que sabe, ele sabe isso que eu estou falando para você. Ele sabe que o sistema de previdência não é um sistema que tem que ser regido majoritariamente, unicamente pelo viés econômico. Ele é um sistema social, não é? Mas isso aí é um ponto, um outro vídeo. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso aí. Por hora a gente está falando da incoerência. Qual é a incoerência? A prova do tempo de contribuição, que é o que a gente chama em direito prova diabólica. Por quê? Porque você tem que provar aspectos, elementos, fatos, com documentos aos quais você muitas vezes não tem acesso, não tem gerência, não tem acesso, não consegue. É difícil para você provar muitas vezes. Você quer ver uma situação? A lei que rege o tempo de contribuição é a lei que está vigente no momento em que ocorre a prestação do trabalho. O cara prestou o serviço lá, então a lei da época é a lei que vale. Vou dar um exemplo só sobre a questão do aspecto do ruído, que é importante para qualificar o tempo de contribuição da pessoa como especial. E existiram num curto espaço de tempo 3 leis que alteraram essa disciplina. Até março de 97 o limite era 80 decibéis, de março de 97 a novembro de 2003 o limite passou para 90 decibéis e a partir de novembro de 2003 o limite voltou para 85 decibéis. Então ele estava aqui, foi lá em cima e depois estabilizou em 85, 80, 90, parou em 85. Um mesmo profissional, ele pode ter trabalhado nos 3 momentos, muitas vezes em 3 empregadores diferentes, que muitas vezes não tinham, na época, os controles para registrar corretamente a exposição dessa pessoa a esse tempo, a esse elemento, e que qualificaria o tempo dele. Então, na prática, ele trabalhou, ele tem o direito, mas o que se impõe para essa prova, diante da informalidade do mercado de trabalho, impede a pessoa de fazer essa prova. É o que a gente chama de prova diabólica, é uma prova impossível de ser feita quase, muitas vezes. Eu trabalhei numa grande empresa, uma empresa multinacional. Ela tinha um sistema de controle, de segurança, de higiene de trabalho muito estruturado. Então, eu trabalhava ali, meus dados tinham esses registros. Periódicas medições, melhorias, controles, exames, tudo era feito. No meu caso. Mas ao lado dela existiam muitas empresas que prestavam serviço para ela. E a pessoa estava exposta ao mesmo ambiente que eu. Esse profissional muitas vezes não tinha o registro, não tinha o acesso à informação. Mas deveria ter, mas deveria fiscalizar. Isso não acontece. Isso não acontece. Vamos ver se as pessoas que estão trabalhando, entregadores, Ubers, essas pessoas terão como, os empregadores, esses aplicativos, terão como fazer as análises dos graus de dificuldade, de perigo que aquela pessoa está exposta para eventual discussão? Não tem como, não fazem. Aí no final, se o segurado for atrás querer provar o direito que ele tem, ele vai ter que fazer uma prova da qual ele não tem o menor domínio, a menor condição de fazer. Isso acontece a todo tempo na área previdenciária. Acontece a todo tempo na área previdenciária. E essa é a questão que eu me refiro, que gera esse descompasso. Você tem um mercado altamente informal, pouco fiscalizado, pouco monitorado, e na hora que você precisa provar muitos aspectos do seu tempo de contribuição, a Previdência te exige um rigor que o mercado não consegue responder, os empregadores não conseguem responder, o próprio empregado não tem o domínio das categorias para poder gerar aquela papelada, exigir aquela papelada.
Os órgãos de fiscalização não têm estrutura, não têm pessoas para fiscalizar. E é desse jeito que acontece. Ok? Então esse é um ponto importante. Empregado doméstico, trabalhador avulso, considera tempo de contribuição o tempo que ele trabalhou, independente de constar lá no Caixa da Previdência o recolhimento. Por quê? Porque o recolhimento dessas categorias é feito pelo patrão. O patrão paga salário, desconta da pessoa a contribuição social dele, para a previdência do empregado, ele, empregador, coloca a parte dele e manda para o caixa. Isso não é o empregado que tem que controlar, mas você muitas vezes vê benefício ser negado porque não constam contribuições suas aqui no sistema. Teve um cliente meu que falou isso, teve essa dificuldade. Novamente, a informalidade do mercado, diante da rigidez da prova, afasta a pessoa do seu direito. É outra incoerência. Em um sistema que é social, que se diz social, então ele tem que dizer o quê? Eu não estou na sociedade de Amsterdã, ou da Suíça, ou da Europa, eu estou na sociedade, eu sou um sistema social brasileiro, o meu mercado de trabalho, o meu perfil de empregador é esse. O acesso das pessoas, a condição das empresas é essa aqui. Essa é a sociedade, mas não, isso não acontece. Aí você tem um ex-presidente que vai no jornal, televisão, falar de aspecto meramente econômico. Parecia um economista, ele tinha que ir para o Banco Central, ele tinha que ser presidente do Banco do Brasil, ele tinha que ser presidente da Caixa, que são bancos estatais, e não de uma área social do governo. Percebe? Isso aí só para a gente ir uns highlights, mas a gente vai falar desse assunto aí, desse novo papo de reforma aí. A gente vai falar num vídeo específico, ok? Para arrematar esse vídeo, as informações que estão no CNIS, elas são prova plena para a Previdência, e as informações na carteira de trabalho, elas provam também o tempo de contribuição. Então esses dois documentos são muito importantes. O que acontece muitas vezes também? O que você tem às vezes registrado na sua carteira, seja ela física ou até mesmo eletrônica, não bate com os dados que estão dentro do sistema informatizado do INSS no seu CNIS. Por quê? Porque muitas vezes migrou errado, porque muitas vezes quem alimentou digitou um dígito errado. E isso vai impedir muitas vezes a integralidade do seu tempo de contribuição. E novamente você, o segurado, eu, você, nós vamos ter que fazer uma prova de algo que está para além do nosso alcance. Então é importante que nós estejamos sempre fazendo o caminho mais similar possível, que a gente tem de anotação do nosso trabalho aqui fora com os nossos dados no CNIS, no sistema da Previdência. Quando a empresa que você trabalhou não estiver mais em atividade, essa prova, você pode fazer ela juntando o quê? Documentos que provam que essa empresa esteve lá. Então a gente tem como ir buscar essa informação. E quando a pessoa alternou, ela teve tempo de contribuição como empregado e depois ela começou a contribuir de forma autônoma, esses períodos eles são contados direto. Entretanto, quando ele se tornar autônomo, o antigo autônomo, que hoje é o contribuinte individual, aí sim, aí esse recolhimento passa a ser dele, responsabilidade dele. Aconteceu comigo isso, quando eu deixei de ser empregado dessa empresa multinacional e passei a trabalhar como advogado. Dali para frente, os meus recolhimentos, eu mesmo tenho que providenciar e tenho que garantir. Ok? Então são essas as informações sobre o tempo de contribuição. A gente falou muito sobre esse desnível que existe no mercado real para a exigência que se impõe para a prova desse tempo, que muitas vezes sim afasta a pessoa do real direito que ela tem. Sempre o interesse de que, com esse viés econômico, de que o benefício possa ser sempre abaixo daquele que a pessoa tem direito. Pode notar como existe uma regência de pensamento econômico na Previdência. Tudo isso acontece para servir à visão de mercado do sistema, a visão econômica do sistema. Não, benefício, contribuição pode vir, benefício. O que puder negar e quando conceder o mínimo possível, porque isso vai preservar o lado econômico. Essas pessoas deveriam estar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Bandes, porque lá sim é um sistema econômico. E muitas vezes quem está lá não tá tão preocupado com isso, né?
Porque senão o balanço desses bancos deveria ser sempre positivo. Não é isso que a gente vê, não. Mas aí eu não vou falar porque não é minha área. Agora, aqui na Previdência eu posso falar. Isso não existe. E tudo isso que a gente falou, a partir do momento que a gente falou dessas incoerências ligadas ao tempo de contribuição, elas têm essa matriz única, que é essa visão econômica que existe dentro da ideia de um sistema que deveria ser social, tá bom? Espero que te ajude e a gente vai voltar a falar de outros assuntos que são importantes para a gente entender a nossa previdência. Tchau!